Em 1987, eu trabalhava na Socimasa e na auditoria. Na época eu fazia curso de administração, trabalhava na auditoria lá na Socimasa e, meu irmão, simplesmente era um negócio assim terrível, sabe? Você tá o dia inteiro conferindo nota fiscal, ir nas lojas, conferir produto para ver se bate, se não bate essa zona. Não gostava de jeito nenhum. Então eu pedi demissão e fiquei de bobeira. Então eu comecei a frequentar a Rua da Palma, que era na época o point onde se vendia de tudo. Era uma rua que dos dois lados os camelôs invadiram. Então na parte musical se vendia desde o pior brega que você imaginar ao, no caso, o rock mais pesado da época, que era, digamos, o heavy metal, que era a coisa mais trash, já se encaminhando assim. E eu comecei a frequentar ali porque antes de eu trabalhar quando eu estava trabalhando na Socimasa, um pouco antes, em 86, 85, eu era curtidor de quê? Michael Jackson, Madonna, A.H., Tears for Fears, essas bandas. Eu não curtia rock propriamente dito, mas já tinha um pouco, assim, já tinha estudado um Pink Floyd, que tocava na rádio, né? The Wall, essas coisas assim, mais que na época eram mais comerciais no caso de tocar na rádio. E nesse vai e vem da Rua da Palma, eu tinha um porrada de disco lá em casa que eu não queria mais. Dessas bandas que eu falei, Cyndi Lauper, essas coisas aí. Algumas coisas de MPB, Marina, esse pessoal. Então eu comecei a ir por lá e conheci um cara que até estava trabalhando comigo aqui há pouco tempo, Maguila. Que ele tinha uma banca, uma carrocinha lá que ele vendia CD, LP, né? E eu pedi a ele, ó, bota esses discos aí para vender aí, tu vende por um valor X e tira aí uma porcentagem. Aí tá, aí eu comecei a frequentar lá, indo na banca dele, e atrás da banca dele, quem tinha uma banca também, que aí sim, que só vendia rock, era Eduardo, da Armorial. Eduardo e Edson, que fica ali no JK. Pronto, aí fiquei nessa, ele vendeu uns CDs, uns LPs e tal. Eu comecei a ir com mais frequência. Só que um dia eu cheguei lá, ele tava dormindo, velho. Em cima da banca dele, Maguila dormindo. Eu digo, pô, meu irmão, vão roubar os discos todos aí. Ele, não, mas é porque eu tenho pressão baixa e não sei o que e tal. Então vamos fazer o seguinte, toda tarde eu vou ficar vindo pra aqui. Aí comecei a frequentar. Aí nisso aí chegava um pessoal, ó, tô vendendo esses discos aí. Aí quanto é e tal. Aí eu comecei a ver que dava pra comprar num preço mais barato e vender. Aí fui aos poucos aumentando meu estoque. E nisso conhecendo Eduardo, que eu considero assim o meu, vamos dizer assim, mentor intelectual para minha entrada no rock. E nessa de conhecer Eduardo e tal, aí ele foi me apresentando, uns caras desconhecidos para mim, apesar da minha idade já na época, uns tal aí de Jimi Hendrix, umas bandas Marillion, que porra é essa, não fazia nem ideia. E a gente começou a marcar, vamos na minha casa, escutar e tal. Eu comecei a me introduzir no rock por aí. E nessa, um cara do lado deles vazou, né? E ficou um buraco lá. Aí eu já estava com uma quantidade de disco razoavelmente grande assim, em Maguila, e eu passei a ser autônomo. Fiquei com botei lá no chão, depois de algum tempo comprei uma carroça também e comecei a vender. E aí foi que realmente começou a tomar uma proporção mais assim de comerciante, de querer vender. No início eu vendia mais MPB e tal, mas fui aprendendo e também às vezes eu chegava cedo lá e chegavam uns roqueiros, né? Vendendo uma porrada de disco. Cadê Edson? Cadê Eduardo? Não chegou ainda não. Tá a fim de comprar? Eu não entendia nada, mas mesmo, se eles vendem é bom. Quero e pago, tava, né? Aí depois o Eduardo chegava, porra, isso aqui é isso, é tal, essa banda toca assim. Começou a me dar os toques das ondas. E aí eu comecei a virar roqueiro. Aí sim eu comecei a virar roqueiro. A vinil foi um acontecimento meio por acaso.
Porque Miranda começou a frequentar lá na Rua da Palma como comprador, cliente, né? Comprador de disco. E ele começou a se interessar, porque ele tinha muito disco em casa, cerca de 1.500 discos. Ele começou a se interessar a abrir uma loja com Eduardo. Só que Eduardo não quis de jeito nenhum e tal, não estava a fim de abrir loja. E um amigo em comum, meio de Miranda, armou para eu ir no apartamento de Miranda, tomar uma serva lá e tal. E aí, como eu estava já, assim, na época eu já tinha 800 discos na rua e mais uns 600 ou 700 em casa, não comportava mais eu ficar no meio da rua, eu estava querendo sair para uma loja. E aí, chegou o Miranda querendo abrir uma loja, aí a gente resolveu unir os discos dele e os meus e abrir a Vinil, que inclusive assim, eu já tinha até criado o nome antes, porque como eu já estava com a ideia de abrir uma loja, já tinha criado esse nome. Aí ele achou legal também. A Vinil era... Deixa eu ver. Ali na rua 7 de setembro, onde tem um Bandep, era no 5º andar, num prédio anterior, que eu não lembro o nome dele agora. Passou acho que uns 2 anos. Cheguei a ir para aquela outra, só que no 1º andar. Na que está agora, não. E passei mais uns 2 anos ali, por aí. A única loja que vendia disco usado e disco fora de catálogo aqui era a Disco 7. Só que além dos caras matarem no preço, não tinha as coisas principalmente de heavy metal, que depois a gente começou a trazer. Principalmente discos da Cogumelo, Records. Começou a se formar, né? Tinha um certo público, era reduzido realmente, mas como Miranda conhecia bem São Paulo, as bocas, as locas, então ele viajava, eu ficava aí e ele trazia as coisas. E também com o próprio movimento da loja, as pessoas iam pedindo tal. E a gente via, principalmente na Rock Brigade, lançamento tal, banda, Chacal, não sei o que, tal, outras bandas, Rato e Porão. E a gente começou a experimentar. Mas o pessoal se esforçava para comprar o disco mesmo, porque assim, inclusive em relação a essa época que nós estamos hoje, esse negócio de CD e internet, e MP3, toda essa onda e toda essa revolução, o LP ele era muito valorizado pelas pessoas. Inclusive assim, quando tinha um LP raro, transformando isso em moeda atual, você poderia vender um LP raro por R$500, entendeu? Por R$1.000. O que não acontece com CD. Não tem como. O cara vai na internet e baixa e beleza. Não, você não vai, não tem. E na época tinha muito esse lance do disco fora de catálogo, né? Disco importado, que era dificílimo chegar aqui. Quem trazia um disco importado, às vezes, que se conseguia assim, era Levi. Né? Mas, de uma forma geral, você não tinha muito acesso a disco importado. E fora que era também caríssimo. Eu lembro que o maior orgulho de uma pessoa era levar um disco que ninguém tinha. Entendeu? Você levava um LP, levava sempre escondido, né? Aí tirava. Quem tem isso aqui? Aí a galera, porra. Aí alguém dizia, eu tenho. Aí o cara, mas tem capa dupla? Tem encarte? Tem não sei o que, esse selo, é importado, tudo valia, entendeu? Tinha muito isso aí, assim, troca de disco. O pessoal vinha muito vendendo disco, coisa que hoje é muito difícil chegar uma pessoa vendendo aqui. Eu estava até comentando com ele aí mais cedo, que hoje em dia não chega uma pessoa aqui com 100, 200, 300 CDs para vender. E LP chegava. O cara chegou, vamos na minha casa que eu tô precisando de uma grana aí, tô vendendo 1.000 discos lá. Porque o cara sabia que podia recuperar aquilo. E já o CD não, o CD hoje está tudo com tiragem limitadíssima, saindo de catálogo com facilidade. Aí o cara que tem os originais, ele quer segurar, ele não quer vender. Mas o LP, o pessoal ficava, claro, com o coração partido, mas vendia. E às vezes ia recuperando com você mesmo. O cara dos anos 80, ele seja mais o cara que vai num blog, baixa o disco, escuta, gosta e compra o original. Já o cara de agora não, ele baixa o disco e acabou-se. É aquilo ali, pronto, ele não quer o original, porque ele não tá ligando, ele não escuta a capa. Ele escuta o disco, entendeu?
Aí eu acho que a diferença básica entre a galera mais das antigas, e também tem muita gente das antigas, assim, né, dos anos 80, 70, que cultuam ainda o vinil, né? Muita gente que compra, que gosta de vinil e que até em alguns casos não quer nem saber de CD. Não se apegue só à internet, entendeu? Não se apegue só a entrar em blog ou em site peer-to-peer aí e tá baixando e só ter aquele 1 milhão de MP3 em casa. Faça isso, mas também vá nos bares que rolam, procure nos shows, né? E também procurar os discos originais, porque o material original ele tem muito mais durabilidade. Eu acho muito importante a questão do encarte, apesar de que o CD perdeu muito em relação ao vinil, né? Foi essa magia que perdeu, a questão do CD e principalmente do MP3. Perdeu completamente assim, essa magia que merecia um retorno, porque era uma coisa que dava vontade de você comprar o LP na época. Porque você sabia que não era só você que ia valorizar, era todo um grupo. Todo mundo ia babar pelo seu... O cara tem isso, entendeu?